Oi, meu nome é Jéssica Candal, eu trabalho como roteirista e diretora de cinema e eu vou falar um pouco sobre premissa. Eu gosto de pensar a premissa como o coração do projeto, como aquilo que pulsa desde o primeiro momento que a gente começa a pensar naquele roteiro, naquela história e que segue movendo a gente durante todo o processo de escrita e também é aquilo que vai seguir pulsando no espectador depois que ele sai do cinema, ou depois que ele assistiu o filme na internet, no computador, enfim. Então é aquilo que está desde o início, aquele germe que tá desde o início do projeto e que vai continuar no final, né, no último momento, quando a pessoa assistir o filme, vai continuar pulsando, assim. A Cecília Salles, no livro Gesto Inacabado, ela aborda alguns processos criativos de diferentes artistas de artes visuais, escritores, e ela fala como vários desses artistas nomeiam a premissa, cada um à sua maneira. Alguns falam numa intuição amorfa, como se essa intuição fosse o que movesse na realização do projeto. Outros falam de uma tendência, que é nessa tendência que a pessoa vai caminhando sem muito saber aonde vai chegar, mas essa tendência vai levando ela para onde ela quer chegar. Também tem, algumas pessoas usam o conceito de tema, outros usam o conceito de um objetivo, de uma força motriz, mas então, independente do nome, o principal é entender a premissa como uma ferramenta que orienta o processo da escrita. Uma ferramenta que vai garantir pra gente saber se esse personagem tem que ter um temperamento X ou um temperamento Y, qual que é o conflito central que a gente está trabalhando naquele roteiro, como que esse conflito vai se desdobrar, qual vai ser a resolução desse conflito. E o que vai fazer com que essas escolhas não sejam aleatórias, com que elas tenham uma unidade, garantam uma unidade para o filme, é a premissa. Então também é legal a gente pensar a premissa como um fio de um colar. Se a gente tem várias contas, né, várias miçangas espalhadas em cima de uma mesa e um fio solto ali, a gente não tem um colar, a gente tem uma bagunça, que é mais ou menos o que muitas vezes a gente é o começo do processo de escrita. A gente tem várias cenas, vários personagens, várias situações, mas essas coisas não têm uma amarração. E a premissa então é como esse fio que vai juntar todas essas cenas, esses personagens, essas situações, garantindo um sentido único e potente para esse filme. Só tomar cuidado para não pensar e entender a premissa como se fosse uma camada explicativa do filme, alguma coisa que pudesse caber na boca de um personagem que vem e explica qual é a moral da história. Não é isso, a ideia é que a premissa ela esteja intrincada em todo o desenvolvimento da narrativa, em todas as cenas, nos conflitos. Ela não é algo anexo, mas ela é algo que compõe a história desde o início. Então também dá para pensar a premissa como se fosse a raiz de uma árvore, que ela é essa força vital que faz com que essa árvore ou o filme cresça e se desenvolva, mas quando o espectador ele vai assistir o filme, ele não vai ver a premissa, né, da mesma forma como a gente não vê a raiz da árvore. O que o espectador vai ver é a árvore, as folhas, os frutos, mas tudo isso foi alimentado pela premissa. Então, como trabalhar com essa ferramenta, a premissa? Para criar, não espere orientações. Crie de modo imediato e intuitivo, depois pare para pensar. Essa eu acho que é uma dica valiosa que os autores do livro Manual de Roteiro, ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV, o Leandro Saraiva e o Newton Canito dão para esse processo de escrita e de criatividade. Então, variando entre momentos de trabalho mais visceral e momentos de trabalho mais racional, misturando cérebro e vísceras, como diziam os autores do livro. Então, eu acho que esse é um ótimo jeito de trabalhar com a premissa, oscilar em momentos de uma criação mais livre, seja escrevendo algumas cenas, até escrevendo diálogos, desenvolvendo perfil de personagem, olhando fotografias antigas no álbum da família, tirando fotografias, olhando imagens na internet, enfim, deixando esse processo criativo livre, mas depois um momento mais analítico em que se para observar todos esses materiais levantados, essas coisas escritas e tenta observar e perceber qual é a ideia governante, aquele fio condutor que perpassa todos esses materiais e que, por fim, a gente vai começando a perceber como sendo a premissa que orienta o desenvolvimento desse projeto. Algumas perguntas muito boas que a gente pode se fazer nesse momento mais analítico da escrita são: o que você espera que o público sentirá, pensará e vivenciará? Com que disposição você deseja que as pessoas saiam do cinema? Essas são perguntas que o diretor Sidney Lumet costumava fazer para os roteiristas com quem ele trabalhava e que ele conta no livro Fazendo Filmes. E são perguntas muito boas que a gente pode fazer nesse processo de tentar descobrir a premissa do nosso próprio filme, porque trabalha tanto com o que a gente quer dizer, o que a gente quer expressar naquela história, naquele filme, mas já levando em conta com quem a gente está querendo conversar, com quem esse filme pretende dialogar e o que a gente espera que esse filme cause, gere nas pessoas, que tipo de reflexão, que tipo de pensamento, de inquietação. Um outro caminho para elaborar e formular a premissa é apresentado pelo Robert McKee no livro Story. Ele faz uma diferenciação, porque ele chama de premissa uma ideia inicial, uma coisa mais vaga, ou um personagem interessante, uma imagem,
um pensamento, um sonho, algo que seja forte o suficiente para instigar a pessoa a escrever a história, mas algo ainda bastante vago. E aí ele chama de ideia governante essa formulação mais objetiva e sintética da ideia principal do filme, desse fio condutor do filme. Eu não costumo fazer essa diferenciação porque eu acho que tanto essa ideia inicial e vaga quanto essa forma mais objetiva e sintética, elas não são duas coisas diferentes, mas elas são fases diferentes, etapas diferentes de uma mesma coisa. Mas independente do termo usado, seja ideia governante ou premissa, o principal que ele propõe é que seja resumido em uma frase que mostre como e por que a vida passa de uma condição a outra, que mudança acontece e por que essa mudança acontece ao longo do filme, dessa história que a gente está acompanhando. E ele propõe que nessa frase a gente apresente quais os valores que mudam, então seria uma mudança da justiça para a injustiça, da covardia para a coragem, do amor para o desamparo, e que também nessa frase tenha qual o motivo dessa mudança. Seria a condição social que se impõe, ou a violência que é mais forte do que o amor? O que é que motiva e o que é que gera essa mudança de valores ao longo da história? Então, para não ficar assim tão abstrato, a gente pode pensar num exemplo mais concreto, né? Por exemplo, a Medea, né? Que tem como situação dramática central o drama de uma mulher que decide matar os filhos para se vingar do marido que traiu a sua confiança. Então, se a premissa que nos motiva para escrever essa história da Medea fosse algo como quando a dor é tamanha, só a loucura é capaz de curar, a gente provavelmente teria um filme mais intimista, bastante focado na dor da Medea e nas várias cenas que a gente visse Jasão, que é o homem traidor, e Creonte, que é o detentor da lei, a gente focaria muito no sofrimento que eles causam à Medea, em como os golpes que eles dão afetam e vão magoando a Medea, fazendo com que ela cumprisse um arco da sanidade para a loucura. E aí essa loucura justamente culminaria com a decisão de matar os filhos, que seria um fruto dessa loucura. Mas se a premissa que orienta a escrita dessa mesma história fosse outra, fosse quando somos injustiçados, é justo usar meios injustos para dar o troco, a gente veria essa mesma Medea sendo injustiçada pelo Jasão e pelo Creonte, mas o foco seria menos na dor que ela sente e mais na revolta que ela sente frente às injustiças que sofre. E o arco dela seria de alguém injustiçada para uma justiceira. Então a gente acompanharia ela nesse movimento e a decisão de matar os filhos não seria mais um ato de loucura, mas seria um ato de uma decisão racional e objetiva para dar o troco merecido àquele que causou tanta dor e sofrimento para ela. Essas duas premissas que eu usei como exemplo, elas seguem a fórmula proposta pelo Mackie de fazer uma afirmação que coloque esses valores que estão em jogo e quais são os motivos que fazem essa transformação dos valores ao longo da história. Nessa forma mais objetiva e afirmativa, a resolução da história, né, que acontece no segundo para o terceiro ato, culmina com a afirmação da premissa. Então é quando ela decide matar os filhos que a premissa vai estar sendo afirmada, ou como um ato de loucura, ou como um ato de sanidade. Mas eu também acho que é possível pensar a premissa não como uma afirmação, mas como uma pergunta. Quando o objetivo do filme não é afirmar algo, mas tentar gerar um debate, gerar uma reflexão. Então, ainda nesse exemplo da Medea, a gente poderia trabalhar com uma premissa que fosse uma questão, por exemplo, como uma mulher injustiçada pode ser justa dentro de uma sociedade patriarcal. Então, se essa fosse a premissa que estivesse orientando a nossa escrita, hoje a gente poderia ter um filme com um final aberto, em que a gente não visse exatamente o que a Medea faz. Então, a conclusão da virada do segundo para o terceiro ato, ela não seria conclusiva, na verdade, né? Ela deixaria em aberto o que acontece. Ou ela até poderia concluir, a gente vê de fato a Medea matando os filhos, mas concluir de uma forma que a gente ficasse um pouco ambíguo, um pouco desconfortável, que a gente não tivesse 100% de certeza do que a gente acha sobre aquilo. Se a gente acha que a Medea fez um ato de justiça, ou se a gente acha que a Medea fez um ato de loucura, ou o que ela fez. Construir essa conclusão do drama de uma forma que gerasse um desconforto e uma inquietação no espectador para que ele saísse refletindo sobre isso mais do que com uma verdade afirmada sobre aquele tema. Assim. Então, com esses exemplos, eu tentei mostrar como que uma mesma situação dramática ela pode gerar histórias completamente diferentes de acordo com a premissa que orienta a escrita. E também como a premissa ela não é uma coisa acessória, mas ela é algo que define todo o rumo de uma história, né? No primeiro caso a gente teria uma Medea mais fraca e sofredora, no segundo caso a gente teria uma Medea mais forte e revoltada, e também o arco da personagem. No primeiro caso a gente vai de uma Medea que faz um arco da sanidade para a loucura, no outro a gente vai de uma Medea de injustiçada para justiceira. Como também, no caso, define o gênero. No primeiro a gente está mais próximo do melodrama, no outro a gente está mais próximo da tragédia. Poderia mudar várias outras coisas, como também o ponto de vista. Tecnicamente seria possível a gente pensar numa premissa do ponto de vista do Jasão, que é o homem que traiu, ou do Creonte, que é o rei detentor da lei. Mas, eticamente, não me pareceu interessante, porque
do meu ponto de vista, a Medea ela pode ser uma mulher que sofre ou uma mulher que é injustiçada, mas em nenhum dos casos eu penso ela como uma mulher culpada. E se eu assumisse o ponto de vista do Jazão ou do Creonte, eu veria ela como uma mulher culpada e construiria uma história para criminalizar essa mulher. Mas como eticamente isso não me interessa, a gente faz uma escolha por uma premissa que expressa aquilo que a gente gostaria de dizer. Então, a escolha da premissa, ela é sempre uma escolha ética, uma escolha daquilo que a gente quer contar com aquela história. Então, independente do nome que a gente vai dar, se é premissa, se é intenção, tema, ideia governante, o que importa é que cada autora, cada autor se aproprie e vá entendendo o cerne daquilo que quer contar com a história, para que a gente possa criar histórias que não sejam aleatórias, mas que pelo contrário sejam potentes, sejam capazes de intervir na realidade, reinventando a realidade por meio da ficção.